Imagine por um momento se pudéssemos voltar no tempo e observar como estava a economia mundial ao final de 2008, 2009 e 2010. Em 2008, uma crise financeira conhecida como a crise do subprime colocou fim a um período de otimismo sem limites. O desespero tomou conta dos mercados globais. The stock market is crashing. Essa crise foi considerada a maior desde a Grande Depressão de 1929. Já no ano seguinte, em 2009, o que predominava era a sensação de que as coisas não voltariam ao normal. O pessimismo atingiu seu ápice, e mesmo com as ações pesadas do governo estadunidense, ainda eram poucos os que apostavam na recuperação. The stock market? Mas, curiosamente, foi exatamente nesse momento de máximo desânimo que se iniciou uma das maiores recuperações econômicas vistas nas últimas décadas. Então isso nos levanta uma boa pergunta: por que momentos de grande otimismo frequentemente são seguidos de grandes catástrofes? Assim como, por que grandes oportunidades econômicas surgem nos piores momentos? Esta, meus amigos, é a essência dos ciclos econômicos, o tema de nosso vídeo de hoje, que nos ensinam que o tempo na economia não é linear, mas repleto de sobe e desce. E compreender esse ciclo é fundamental para entender as flutuações do capitalismo moderno. That's capitalism. E se você quer ir além e sair do básico, não basta apenas assistir esse vídeo até o fim e se inscrever no canal. Você tem que conhecer o Guia Prático de Investimentos e Instrumentos Financeiros, o livro criado por mim para ensinar finanças de maneira prática e precisa. Confira o link na descrição e aproveite o desconto de lançamento pela metade do preço. Então vamos para o vídeo. O que são e como funcionam os ciclos econômicos? Bom, basicamente a ideia de que a economia se move em ciclos não é tão nova assim. De Marx a Hayek até Kalec e Schumpeter, são vários economistas que dedicaram parte das suas vidas para poder entender o que fazia as economias se moverem de forma turbulenta, subindo e descendo constantemente, de maneira dinâmica e cheia de excessos. Poderíamos abordar cada uma das teorias utilizadas pelos diferentes autores das diferentes escolas. Isso seria muito rico para minhas explicações, mas exigiria uma série de vídeos para poder entender a fundo as bases de cada um dos pensamentos. Então vamos nos concentrar nos determinantes básicos de um ciclo, sem entrar tão profundamente nas divergências teóricas, ok? Certo, podemos observar que todo ciclo, independente da sua causa, atravessa 4 fases distintas, que são justamente o que dão o formato de um ciclo para elas: a expansão, o pico, a contração ou recessão e, por fim, o vale. Então vamos falar sobre cada uma dessas fases, trazendo alguns exemplos curiosos. Vamos começar imaginando uma sociedade onde sua economia está, digamos, num ponto neutro, ou seja, as pessoas estão trabalhando, as empresas estão produzindo, mas ainda há desemprego e ociosidade produtiva. We're unemployed. Portanto, existem recursos na sociedade que não estão sendo plenamente utilizados. Agora podemos, digamos, dar alguns estímulos para essa economia e ver o que acontece. Stimulates our economy. Vamos supor que surge uma nova tecnologia relevante no mercado, que afete diversos produtos. Por exemplo, um microchip de última geração com processamento dezenas de vezes maior do que os outros, ou um novo modelo de carro muito mais eficiente e barato. Seja o que for, essa tecnologia vem para mudar o setor e realmente gera uma mudança relevante. Então a economia começa a reagir a essa mudança. Primeiro, ela entra numa fase de crescimento, também conhecida como expansão. A expansão é uma fase otimista. Ela geralmente ocorre após um período de baixo crescimento ou até mesmo de recessão. Então algo acontece e a confiança retorna. Em nosso exemplo, esse algo foi a inserção de uma nova tecnologia, mas poderia ser qualquer coisa, como um estímulo do governo para facilitar o acesso ao crédito. Dessa forma, os empresários, percebendo uma demanda crescente por esse e por demais produtos, aumentam a produção, expandem o maquinário, investem em novas linhas de montagem e voltam a contratar. O desemprego cai, a renda das famílias aumenta, já que agora muitas famílias começam a receber salários e com mais dinheiro no bolso, o consumo geral também tende a crescer, aumentando em certo nível a demanda como um todo. Perfect. O otimismo aumenta, a inadimplência do crédito cai e isso estimula as instituições a emprestarem ainda mais. Inclusive, geralmente nessa fase nós conseguimos ver uma certa queda dos juros. Logo, o crédito se torna mais acessível, o que alimenta ainda mais os investimentos e o consumo. Podemos dizer que a economia está aquecida. Fase 2. O pico. Como já diria o ditado, nada dura para sempre. True. Yep. Yeah, that's true. E com o crescimento da economia não é diferente. Em algum momento esse crescimento para e isso ocorre justamente quando ela atinge o pico, que é o seu ponto máximo de atividade. Nessa fase, a capacidade produtiva está a todo vapor e o desemprego atinge seus níveis mais baixos. Contudo, esse auge traz suas próprias contradições. Com a economia superaquecida, a disputa por recursos e mão de obra se intensifica. Nessa fase, aumentam a quantidade de vagas e reduz a mão de obra disponível no mercado, especialmente a mais qualificada, pois ela já está empregada. Então as empresas começam a disputar por contratações e para isso podem elevar salários e benefícios. O aumento nos salários eleva os custos de produção para as empresas, que começam a ter de tomar decisões complicadas. Muitas percebem que estão produzindo próximas ao seu limite e são incapazes de suprir a nova demanda. Dessa forma, pressionadas pelo aumento de salários e custos, decidem subir os preços dos seus produtos, gerando a tal inflação.
inflação. Certo, mas por que elas não conseguem suprir a nova demanda aumentando a produção? Bom, isso ocorre porque além da dificuldade em contratar e da elevação dos custos de contratação, a capacidade das empresas produzirem mais também depende da sua capacidade de expandir, ou seja, comprar mais máquinas, insumos e equipamentos. Imagina uma fábrica que produza por dia no máximo 100 mil veículos. Se ela quiser dobrar a produção para 200 mil veículos por dia, ela vai precisar investir. É bem provável que ela vai ter que construir uma segunda fábrica para isso. O problema é que esse processo demora. E demora muito. Construir uma outra unidade demanda muitos investimentos de longo prazo. Podemos levar anos e anos para o projeto simplesmente sair do papel. Porém, a demanda está aquecida agora e não sabemos como vai ser no futuro. Então esse é exatamente aquele momento onde os empresários olham e pensam: já deu. Expandir requer investimentos longos e forçar um aumento da produção no curto prazo só vai esmagar a taxa de lucro. Então as empresas começam a pisar no freio. E isso nos leva à terceira fase. Fase 3. A contração ou recessão econômica. À medida que a economia vai pisando no freio, seu superaquecimento começa a esfriar. As contratações reduzem, o ânimo cai e as vendas começam a diminuir. Seja por uma saturação do mercado, ou seja por ação da política econômica para poder conter a inflação, como elevação dos juros para reduzir o acesso ao crédito. Além disso, muitas famílias e empresas se endividaram nas fases anteriores mais otimistas e agora precisam pagar os seus empréstimos, o que também contrai os seus lucros. As empresas, conforme vão vendendo menos, veem seus lucros diminuírem e seus estoques aumentarem, então elas decidem que é hora de reduzir a produção e, consequentemente, sua mão de obra e investimentos. Muitos que foram contratados na fase anterior começam a ser mandados embora agora. O desemprego volta a subir, a renda diminui e a confiança dos consumidores e empresários fica frágil. Não sobrou praticamente nada daquele otimismo inicial. Esse processo de demissões, redução da produção, dos investimentos e das vendas cria um ciclo vicioso de queda na demanda e na produção, que nos leva à quarta fase. Fase 4. O vale ou depressão. Recession, depression, might lose their funding. Bom, esse é o ponto mais baixo do ciclo. Conforme as empresas reduzem o seu quadro de funcionários, a produção e o emprego atingem seus menores níveis. O pessimismo domina e tudo parece que vai de mal a pior. No entanto, é precisamente nesse ponto que as sementes da próxima recuperação começam a germinar. O aumento do desemprego e a queda na produção faz com que salários e preços não fiquem mais tão pressionados, embora os salários não sejam plenamente flexíveis, como previam os clássicos. Bem, a queda nos preços faz com que os estoques excessivos que se acumularam na fase anterior comecem a ser vendidos ou liquidados. Algumas empresas declaram falência, enquanto as que em tese seriam as mais eficientes sobrevivem e estão prontas para um novo ciclo de crescimento. Nessa fase, os juros, que antes tinham subido para poder conter a inflação, tendem a cair à medida que os preços vão reduzindo. Porém, a recuperação pode não ser automática. Em certas situações, especialmente após crises financeiras, a economia pode ficar estagnada nesse ponto, exigindo políticas fiscais e monetárias ativas por parte do governo para estimular a demanda agregada. Logo, esses estímulos podem contribuir na retomada da confiança e na melhora das expectativas dos empresários, que precisam voltar a investir, para assim contratarem mais. Quando a recuperação começa, os juros que estão menores facilitam os empréstimos, o que permite que alguns consumidores tomem empréstimos a juros bem menores para financiar suas compras, elevando a demanda para as empresas, que passam a acessar linhas de créditos bem mais baratas, estimulando seus investimentos. Com o desemprego alto, é possível também contratar funcionários com um certo custo reduzido, permitindo aumentar a produção sem subir tantos custos do negócio. A ociosidade das fábricas, que está muito alta, começa pouco a pouco a cair à medida que a produção aumenta. Então, gradualmente, as pessoas voltam a demandar. As empresas voltam a produzir, contratando mais trabalhadores, enquanto aos poucos planejam projetos de expansão e de investimentos. Aquele pessimismo generalizado dá espaço agora para um pequeno e modesto otimismo. E assim a economia vai saindo do fundo do poço, caminhando para uma nova fase de expansão. E claro, o resto da história você já sabe. Entre expansões, picos, recessões e vales, o ditado mais apropriado para acompanhar a economia talvez seja: a história não se repete, mas ela rima. Bem, e cabe lembrar que essa explicação sobre os ciclos econômicos está simplificada. Para manter o didatismo, eu optei em não entrar a fundo em nenhuma teoria de um autor específico, mas eu espero que mesmo assim tenha lhe sido útil. Não esqueça de conferir o primeiro link na descrição, pois nele eu te ensino de maneira profunda sobre os mais diversos tipos de instrumentos financeiros que vão te ajudar a montar sua carteira de investimentos. Por enquanto é isso, um grande abraço para você e até a próxima. Fui!